Fala pessoal, bem-vindos de volta à nossa cobertura de prova. Para quem não me conhece, sou Marina Viana, professora de Cirurgia Geral, Cirurgia e Urologista pela Unicamp, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova do SUS. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês que nós temos 1.150 aprovações no SUS e 33% dos aprovados no ano passado. Então fica aqui e me acompanha para as nossas dicas e apostas para Cirurgia Geral esse ano. Mas antes disso, vamos entender o modelinho da nossa prova. A prova do SUS é uma prova objetiva que vai aí do item A ao item E. Os enunciados muitas vezes são bastante diretos, como por exemplo, assinale a alternativa correta a respeito de determinada patologia. É uma prova que predomina muito o raciocínio clínico, gosta ali de usar um caso clínico, pedir a hipótese diagnóstica, caso clínico, pedir a conduta. Graças a Deus a prova do SUS traz questões justas, com assuntos justos. E uma parte muito positiva para grande parte de vocês, imagens são raríssimas nessa prova do SUS. A gente teve só uma lá em 2020. E quais são os bizus aqui? Como eu falei para vocês, é uma prova justa, então não tem pegadinha de decoreba. Mas você precisa tomar cuidado porque às vezes o comando da questão vai querer de você a alternativa incorreta, o que não está indicado. Nessa prova também vai cair muito mais cirurgia geral do que subespecialidade. É uma prova que gosta de anatomia e que possui questões aí de nível moderado. As questões mais difíceis são aquelas que são extremamente diretas, ou você sabe ou você não sabe. Um ponto positivo também da prova do SUS é que nós temos sim temas recorrentes que são perguntados de maneira bastante similar ao longo dos anos. Sem mais delongas, vamos começar com o abdômen agudo inflamatório e, obviamente, a menina dos olhos do abdômen agudo inflamatório é a apendicite. E não dá para começar falando disso sem falar dos critérios de alvarado. E aqui os itens que a gente vai pontuar são basicamente itens que a gente vê na clínica do paciente. Então, como é que você vai decorar alvarado? A de anorexia, que pontua 1. L de leucocitose, que pontua 2. V de vômitos com náuseas, que pontua mais 1. O outro A, algia à descompressão brusca da fossa ilíaca direita. Isso seria o quê? Seria o sinal de Bloomberg positivo, pontua mais 1. R de reação febril. Vamos pegar pesado aí, mas é para você decorar que aqui a gente está falando de febre. Mais 1 ponto. A, algia que migra para a fossa ilíaca direita, né? Aquela dor migratória periumbilical que vai para a fossa ilíaca direita, pontua mais 1. E a dor e defesa na fossa ilíaca direita vai pontuar 2, que é diferente do Bloomberg, porque a dor e defesa da fossa ilíaca direita você tem dor na compressão e na descompressão. Lembrando que se você tem leucocitose com desvio à esquerda, você pontua mais 1. Então, essa é uma maneira de você decorar o que está presente em alvarado. Mas veja, a clínica básica, né, da apendicite é um paciente com anorexia, náuseas e vômitos, descompressão brusca positivo, dor e defesa palpação, febre e dor migratória. Então, se você lembra dos sinais clínicos, né, dos sintomas desse paciente, você coloca eles com maior facilidade no alvarado. E como é que a gente vai interpretar? Se o nosso paciente pontua menos do que 4, não deve ser apendicite, dá alta para ele com orientação a sinais de alarme. Agora, se ele pontua 5 ou 6, fica na dúvida, será que é apendicite? E esse é o momento ideal para a gente internar o paciente, solicitar exames de imagem e deixar ele em observação, de fato explorar um pouquinho mais diagnósticos diferenciais. Agora, se ele pontua 7 ou mais, aí, meu irmão, você não precisa fazer mais nada, você está autorizado a levar esse paciente para o centro cirúrgico e fazer apendicectomia, certo? Então, alvarado pode aparecer no SUS e está aqui para a gente recordar. Quanto aos antibióticos, toda vez que você pensar em apendicite, tem a indicação de antibiótico profilaxia 60 minutos antes da incisão, ou seja, no momento da indução cirúrgica. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é a 2 apresentações de apendicite em situações especiais. A primeira delas é a apendicite de apresentação tardia, que seria o quê? Um paciente com uma história prolongada, arrastada, há mais de 48 horas.
Quando você recebe esse paciente com essa história arrastada, a primeira pergunta que você vai fazer para ele é: será que tem peritonite? Porque se tiver, não tem o que fazer, ele vai para a apendicectomia. Agora, se não tiver peritonite, eu vou fazer uma tomografia computadorizada. E se eu encontrar um abscesso localizado, confinado ali no apêndice, eu vou optar por fazer uma drenagem percutânea, seguida de uma colonoscopia em 4 a 6 semanas. Por que colonoscopia? Porque eu quero excluir a possibilidade de ser um tumor, certo? Porque essa apresentação tardia ela não é normal, então eu preciso ter certeza que não se trata de um tumor bloqueado ali. Se não for, eu posso partir para a minha apendicectomia de intervalo. Então é isso que é a apendicectomia de intervalo. Quando você tem uma apendicite de apresentação tardia, que tem ali um abscesso bloqueado, que você vai fazer a colono e depois parte para a retirada do apêndice mesmo, ok? Próxima situação especial é a apendicite na gestante. Então, a investigação vai começar com ultrassom, afinal de contas, ela não poderia ir para uma tomografia. Se for um resultado inconclusivo, ela vai para a ressonância nuclear magnética. Agora, se no ultrassom já for um resultado positivo para a apendicite, eu vou partir para a apendicectomia laparoscópica. Sim, pessoal, eu posso fazer videolaparoscopia em gestante, em qualquer idade gestacional, tá? O ponto mais importante é você entender que quanto maior a idade gestacional, mais alto fica o apêndice da paciente e os sintomas que ela terá serão diferentes de uma apresentação numa pessoa não gestante, ok? Mas eu estou autorizado sim a fazer apendicectomia videolaparoscópica em qualquer idade gestacional. Partindo agora para a diverticulite, acho que o ponto mais importante é a gente entender a classificação de Röntgen, que relaciona aspectos tomográficos com a apresentação. Como é que a gente vai fazer para interpretar? De novo, primeira pergunta, estou lá com meu paciente com diverticulite, será que ele tem peritonite? Se ele não tem peritonite, provavelmente se trata de um Röntgen 1 ou 2 na tomografia. E aí o que a gente vai encontrar? Se for um Röntgen 1, provavelmente é só aquele abscesso pericólico. Se for um Röntgen 2, é um abscesso pélvico ou à distância, certo? Agora, se o nosso paciente apresenta peritonite, muito provavelmente ele é um Röntgen 3 ou 4. E esse paciente vai direto para a cirurgia. Na cirurgia, quando tem peritonite purulenta, é um Röntgen 3, fecal, um Röntgen 4. Outra coisa que eu achei bem importante a gente resgatar é a comparação de classificação de Röntgen com Kaiser. Kaiser já caiu na prova do SUS e pode aparecer de novo. Então, quando a gente tem um Röntgen 0, que é aquela diverticulite leve, a gente vai ter o Kaiser com divertículos com ou sem espessamento da parede do cólon. Para esses pacientes, a conduta mais adequada é analgesia e reavaliação em 48 a 72 horas. Agora, quando a gente tem um Röntgen 1A, a gente vai ter inflamação pericólica confinada ou flegmão. Lembra? Abscesso pericólico. No Kaiser, o que a gente vai encontrar é um espessamento da parede do cólon com uma reação inflamatória das partes moles que estão em volta desse cólon, certo? Para esses pacientes, a conduta mais indicada é a antibiótico terapia. Olha como muda no Röntgen 1B. O Röntgen 1B é aquele que tem um abscesso pericólico menor do que 4 centímetros e a conduta para ele é antibiótico com ou sem drenagem. A gente vai drenar quando o abscesso for maior do que 3 centímetros. O Röntgen 2 é o abscesso maior do que 4 centímetros, intraabdominal, pélvico ou retroperitoneal, distante do cólon. Lembra? É aquele abscesso localizado à distância, tá? E ele vai se equiparar ao Kaiser com alterações compatíveis com 1A, que é aquele espessamento, e a presença de abscessos. Então, no Kaiser não tem essa segmentação do tamanho que a gente encontra no Röntgen. A conduta para ele fica antibiótico e drenagem. Então, a conduta de Röntgen 1B é antibiótico mais ou menos a drenagem, dependendo do tamanho do abscesso, e a conduta para o Kaiser é sempre antibiótico e drenagem, como se fosse um Röntgen 2, ok? Depois, quando a gente olha o Röntgen 3 e 4, a gente vai ter o quê? Peritonite purulenta e peritonite fecal, que vai se equiparar com o Kaiser com gás livre associado a líquido livre e espessamento da parede do intestino. Para esses casos,
antibiótico terapia e cirurgia. Então é importante lembrar dessas descrições de Kaiser, porque elas podem sim aparecer na prova. Olha essa questão então de 2019, que traz um rapaz de 18 anos que vai no pronto-socorro com uma queixa de dor abdominal há 6 dias, associado a náusea e inapetência desde o início do quadro. Refere febre, mas não mediu, diz que a dor se iniciou na região de mesogastro e agora se localiza na fossa ilíaca direita. Seu estado geral é bom e é feita a hipótese de apendicite com abscesso. É correto afirmar que a conduta para apendicite aguda é sempre cirurgia de urgência. Pausa, né? Vamos parar por aí, porque eu já mostrei para vocês que a apendicite com apresentação tardia, a conduta não é imediatamente cirúrgica se o paciente não tiver peritonite, certo? E no nosso caso aqui, a gente tem um paciente com 6 dias de dor, que tá bem, tá com bom estado geral, não tem peritonite, provavelmente tem um abscesso ali, né? Um abscesso localizado na topografia do apêndice. Então, já começou errado. A conduta para apendicite aguda não é sempre cirúrgico. Tem que lembrar que a gente possui aquelas apresentações tardias, como o caso do nosso paciente. A apendicectomia deve ser preferencialmente por via aberta quando houver 3 ou mais dias de história de leucocitose. Não, né, pessoal? Não tem essa indicação formal, é sempre preferível que seja feita cirurgias minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, independente se é uma apresentação com mais de 3 dias de leucocitose ou não, então também está incorreto. Deve fazer tomografia de abdômen e pelve. Se tiver abscesso periapendicular bloqueado, é possível fazer o tratamento inicial com drenagem do abscesso guiada por exame de imagem, tratar com antibiótico terapia e programar a apendicectomia para outro momento. Isso aqui tá lindo! Isso aqui é a cara do que a gente falou na apresentação tardia da apendicite. Para ficar mais perfeito, só faltou ele colocar um pouquinho de colonoscopia aí no meio, né, com 6 semanas. Mas por hora, essa é a melhor resposta. Se tiver clinicamente sinais sugestivos de sepse, deve ser tratado inicialmente com antibiótico e expansão volêmica, retardando a apendicectomia. Isso aqui é balela, né, pessoal? Não existe esfriar o processo. A apendicectomia de intervalo, ela não é realizada para quem está em sepse. Quem está em sepse vai resolver o problema, vai ser retirado o apêndice. A apendicectomia de intervalo é para quem não tem peritonite, quem tem um quadro prolongado e para quem está relativamente bem. Seu tratamento provavelmente exigirá colectomia direita. Não também, né, pessoal? A gente não consegue saber. A iliotiflectomia ou a colectomia direita, ela é realizada quando a gente tem principalmente acometimento da base do apêndice, né, quando já pega o seco, quando é um caso mais extenso, e aqui a gente realmente não consegue saber pelas informações do enunciado. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. Combinado? Vamos então para câncer coloretal, outro tema que o SUS ama e é a nossa aposta para esse ano. Para fazer o diagnóstico, não tem erro, né? Colonoscopia com biópsia. E por quê? Porque a gente tem que olhar todo o cólon procurando tumores sincrônicos. Quando a gente pensa em retossigmoidoscopia, ela é sim muito importante para tumores mais baixos, né? De sigmoide, tumores de reto, principalmente para a gente entender qual é a distância do tumor até a margem anal. Isso vai definir conduta para a gente. Para fazer estadiamento, quando eu tenho um câncer de cólon ou reto alto, eu vou usar o CEA como prognóstico, não como diagnóstico, como prognóstico. E se for um CEA maior do que 5, ele tem um pior prog. Vou fazer tomografia de tórax, tomo de abdômen e tomo de pelve com contraste. Tendo feito isso, eu já consigo entender, né, metástase à distância, acometimento loco-regional e fico coberto quando eu penso em cólon e reto alto. Agora, quando eu estou olhando para um tumor de reto médio e reto baixo, que são tumores extraperitoneais, eu vou pedir o CEA também para prognóstico e não diagnóstico. Eu vou pedir a tomo de tórax e abdômen com contraste para avaliação de metástase visceral e vou pedir uma ressonância de pelve, porque a ressonância faz uma melhor avaliação linfonodal e loco-regional daquele reto. Então, para tumores extraperitoneais, sempre ressonância de pelve é obrigatória. E aí, depois que a gente faz o estadiamento, temos que colocar no TNM. E eu acho que isso assusta muito vocês, mas como é que a gente vai lembrar isso para a prova? O T do reto,
no cólon e reto, ele vai seguir a anatomia ali daquela alça, tá? Então o T1 é a submucosa, a gente está indo da luz do cólon para fora, para a periferia. Então T1 é submucosa, T2 muscular, T3 já vai atingir a serosa, a gordura, os tecidos pericólicos, e T4 vai pegar todos os órgãos adjacentes. Então, se você levar essa dica para sua prova, que o T começa com a anatomia do lúmen do órgão para fora, você nunca mais vai errar estadiamento, vai por mim. Depois, N0 é sem linfonodos, N positivo, não precisa decorar quantos linfonodos, M0 sem metástase, M1 com linfonodo à distância. E aí, quando a gente coloca no estadiamento, o que a gente tem? Quando a gente tem um T1 ou T2, N0, M0, a gente tem um estadio 1, que seria quem? Submucosa e mucosa. Quando a gente tem o estadio 2, a gente tem T3 e T4, N0, M0. Então, já está pegando serosa, está pegando órgãos adjacentes, mas não tem linfonodo nem metástase ascendendo. O estadio 3 é independente do T, mas já tem N positivo, não importa se é N1 ou N2, e meta negativa. O estadio 4 independe do T, tem N positivo e já tem metástase, é um M1. Agora vamos entender como é que a gente trata, porque é isso que o SUS gosta. Então, quando eu tenho um tumor de cólon e reto alto, eu vou operar, não é mesmo? Coisa que a gente gosta de fazer. Por quê? São tumores intraperitoneais. Então, eu vou fazer uma ressecção com margem de 5 centímetros, eu vou fazer quimioterapia adjuvante se for um T3 ou N+, né, N positivo, um estadio 2 ou estadio 3. A cirurgia vai depender muito, pessoal. Por quê? Porque vai depender de onde está a minha localização do tumor. Então, eu posso fazer uma colectomia direita se estiver no seco, eu posso fazer uma colectomia esquerda se estiver no cólon transverso, né, transverso na flexura esplênica ou no colo descendente. Eu posso fazer uma retossigmoidectomia se for no sigmoide, ou posso fazer uma colectomia esquerda estendida se for mais ali na meiuca do descendente. Ponto super importante da gente lembrar aqui é que para câncer de cólon e reto alto, que são intraperitoneais, como eu já comentei, a gente tem a possibilidade de fazer quimioterapia adjuvante, né? Não se faz neoadjuvância, se faz adjuvância e não se usa não se usa radioterapia, apenas quimio. Agora, olha a diferença para quando a gente está falando de tumores de reto médio e reto baixo. São tumores extraperitoneais. E aí, a gente vai para a cirurgia? Não, senhores, não vamos. Sempre para todos os tumores de reto médio ou baixo, que aí a gente vai ficar com a conta, né? Reto baixo seria de 0 a 5 centímetros da borda anal e médio 5 a 10 centímetros da borda anal, mais ou menos, ok? Para a prova. Nesses casos, a gente vai partir para a terapia neoadjuvante sempre, porque a gente quer diminuir a recidiva local, quer diminuir os efeitos esfincterianos. E aqui a gente usa químio mais radioterapia, combinados na neoadjuvância. E aí, podemos partir para a cirurgia com uma margem proximal de 5 centímetros, com a margem distal de 1 a 2 centímetros e com a linfadenectomia, que aqui no reto médio e baixo é a excisão total do mesorreto, aquela gordureira que fica em volta do reto, tá? E se for reto baixo, precisa fazer ileostomia de proteção para poder, né, para que a gente tenha certeza que a anastomose vai fechar de maneira adequada. Outro ponto bem importante aqui, quando a gente pensa em tumores de reto médio e baixo extraperitoneais, além da terapia neoadjuvante com quimio e radioterapia, cirurgia, a gente volta fazendo quimioterapia adjuvante e apenas quimioterapia, não tem radioterapia depois, tá? Não se faz radioterapia depois de cirurgia, porque a rádio vai deixar seus pontos, né, friáveis por conta dos tecidos adjacentes. Então, eu volto com a quimio adjuvante para estadio 3 e estadio 4. Vamos ver essa questãozinha de 2021, coisa linda, né? Considere o caso descrito a seguir para as questões 7778. A gente vai fazer só uma, mas é uma bem importante.
Paciente de 59 anos com queixa de dor abdominal e diarreia com saída de sangue nas fezes, associado à perda ponderal e dor retal. Fez colônia e evidenciou uma lesão ulcerada e vegetante em reto distal de cerca de 5 centímetros da borda anal, com diagnóstico de adenocarcinoma de reto. Então a gente já entendeu que é um tumor de reto baixo, um tumor extraperitoneal. Considerando o estadiamento adenocarcinoma T3, N1, M0, nesse sentido a melhor estratégia terapêutica é... A gente tem um estadio 3 aqui, né, pessoal? Estadio 3, porque é N positivo, certo? Vamos fazer amputação de reto sem neoadjuvância? Nunca! Jamais! Eu já falei para vocês que tumores extraperitoneais a gente começa com neoadjuvância, quimio e radioterapia, tá? Então letra A está incorreta. Vamos pular a letra B, vamos para a letra C. Radioterapia exclusiva. Também não, né, pessoal? Não existe a indicação de radioterapia exclusiva e radioterapia exclusiva não é compatível com watch and wait. Watch and wait não parece ser um conceito que o SUS gosta muito, tá? A USP São Paulo gosta muito, mas o SUS não. E o watch and wait significa que para tumores extraperitoneais de reto médio e baixo, você faria neoadjuvância com quimio e radioterapia, faria uma nova ressonância. Se o tumor desaparecesse, você poderia acompanhar e esperar, tá? Então, o conceito está errado. Watch and wait não é radioterapia exclusiva, tá? Mas tomem cuidado porque o SUS não deu ainda como resposta correta para esses casos watch and wait. Então, C não está correta. Colostomia derivativa e quimiopaliativa? Mas por que você quer paliar nosso paciente? Ele não é um estadio 4, ele não tem metástase visceral. Então também está incorreto. Quimioterapia neoadjuvante, ok. Ressecção cirúrgica e depois cirurgia e após a cirurgia, rádio. Não, né? Tá totalmente incorreto. Eu já falei para vocês que não se faz radioterapia no pós-operatório, porque os tecidos ficam friáveis e as anastomoses ficam frágeis, né? E a neoadjuvância para tumores extraperitoneais é com químio e radioterapia. Sendo assim, a letra correta é a letra B. Quimio e radioterapia, seguido da ressecção cirúrgica da lesão, e depois quimio adjuvante, porque é um estadio 3, tá? O SUS ama esse tipo de questão e é uma aposta forte para esse ano. Vamos falar agora sobre afecções de vias biliares e a gente vai começar falando sobre o tratamento da colelitíase. Ah, Marina, isso é muito fácil. Cuidado, o SUS cobra algumas especificidades e eu já falei para vocês. Temas recorrentes, perguntados de maneira similar ao longo dos anos. Então a gente entende que o tratamento da colelitíase é feito de maneira cirúrgica em regime eletivo, que a gente vai fazer uma analgesia, vai fazer antieméticos, orientações dietéticas, não vai fazer antibiótico, e aí eu preciso saber quando operar em regime eletivo. E é aí que entram os bisus. Então, todos os sintomáticos que tenham condições de suportar a cirurgia serão operados. Agora, os assintomáticos, quando eu vou optar por operar? Para aqueles com um cálculo maior do que 2,5 centímetros, com exceção dos diabéticos, tá? Fica atento. O Sabinson não dá o corte do tamanho do cálculo para diabético, mas ressalta que não é para esperar 2,5 centímetros. Isso porque eles têm muito mais predisposição a desenvolver aquela colecistite enfisematosa, gangrenosa, tá? Então, cuidado. Vamos também optar por fazer colecistectomia nos assintomáticos com pólipo maior do que 1 centímetro. Para aqueles que têm pólipo e colelitíase associado, né? Porque a colelitíase vai ficar batendo ali, as pedrinhas vão ficar batendo no pólipo e ele pode sofrer uma transformação ali por essa injúria contínua. Para pacientes com anomalia congênita da vesícula biliar, para pacientes com anemia hemolítica, para pacientes pré-transplante, isso é fundamental, né? A vesícula biliar tem que sair. E para pacientes com vesícula em porcelana. Vesícula em porcelana é altamente suspeito para câncer, então sai fora. E aí, olha o bizu. No SUS, microlitíase é indicação de colecistectomia, certo? Porque tem um maior risco de pancreatite. Esse é um conceito super recorrente na prova do SUS, então faz um asterisco. Quanto às particularidades da cirurgia aí para colelitíase, que é a colecistectomia, é uma cirurgia potencialmente contaminada em que a gente faz antibiótico profilaxia, certo? Mas
ela pode não ser realizada. Eu posso partir para a cirurgia sem antibiótico profilaxia. Então, se cair na sua prova, isso está certo, com exceção de pacientes acima dos 70 anos e diabéticos, e aqueles que já tiveram o trato biliar manipulados antes. Então, não se assuste se o SUS trouxer numa alternativa que não precisa fazer antibiótico profilaxia para colecistectomia eletiva. A gente não está falando de colecistectomia por colecistite, hein? É colecistectomia eletiva para colelitíase. Podemos deixar de fazer antibiótico profilaxia se o paciente não for maior do que 70 anos, se ele não tiver DM e se ele não tiver a via biliar manipulada antes, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre coledocolitíase e entender a diferença de colelitíase, coledocolitíase e colecistite. Então, a cirurgia na colelitíase, como a gente já comentou, ela é eletiva, enquanto na coledocolitíase ela pode ser de urgência ou pode ser eletiva, depende um pouquinho do estado do paciente. Na colecistite, sempre de urgência, né? Uma infecção ali da vesícula biliar. No nosso ultrassom, a colelitíase, ela vai se apresentar com aqueles cálculos móveis, vesícula com a parede fina, sem líquido perivesicular, uma coisa bastante tranquila. A coledocolitíase vai trazer dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas, porque um cálculo vai estar parado no colédoco e tudo que está para cima nessa via biliar vai dilatar, ok? Na colecistite, a gente vai ter um cálculo impactado, que pode ser ou no infundíbulo ou no ducto cístico. A parede dessa vesícula biliar vai estar espessada, vai ter líquido livre, tá? Então, são bem diferentes as apresentações no ultrassom. Quanto aos exames laboratoriais, na colelitíase todos estarão normais. Na coledocolitíase, eu vou ter elevação de enzimas canaliculares. Então, eu tenho elevação de fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubina total, principalmente às custas de direta. Posso ter um leve aumento de TGO, TGP, transaminases, ok? Mas é leve. Na coledocolitíase não tenho leucocitose, não tenho aumento de marcadores inflamatórios, diferente da colecistite, que eu tenho leucócito aumentado, tenho aumento de PCR e, via de regra, não tenho aumento de enzimas canaliculares. A diquinha na hora da prova, então, quando eu tenho colelitíase, a questão vai trazer uma paciente com cólica biliar, sem alterações no exame físico, com exames laboratoriais normais e que o ultrassom mostra só os cálculos móveis na vesícula biliar. Quando a questão trouxer uma paciente com coledocolitíase, a gente precisa lembrar que, obrigatoriamente na questão, vai ter que estar falando sobre icterícia, colúria, acolia fecal, ultrassom com dilatação de vias biliares intra e extrahepática, mesmo sem observação de fator obstrutivo, e aumento de enzimas canaliculares e bilirrubina, ok? Na colecistite, você vai pensar quando a gente tiver informações de sintomas sistêmicos, Murphy positivo, Murphy ultrassonográfico e aquele cálculo no infundíbulo, cálculo no ducto cístico, paredes espessadas e líquido perivesicular. Combinado? Agora vamos partir para colangite. E aqui é fundamental lembrar, porque vira e mexe cai, perguntando mesmo diretamente o que é a tríade de Charcot, o que é a penta de Reynolds. E aí a tríade de Charcot, ela nem sempre está presente na colangite, mas quando ela está presente, é muito sugestivo de colangite, que seria paciente com icterícia, febre e dor em quadrante superior direito. Esse paciente tem colangite e pode evoluir com uma colangite grave quando ele tem icterícia, febre e dor em quadrante superior direito, associado a rebaixamento de nível de consciência e hipotensão. E o ponto fundamental da colangite é você entender que vai precisar de antibiótico terapia e desobstrução dessa via biliar. Como? Olha lá, fiz o meu diagnóstico de colangite aguda. Vou fazer um suporte inicial com hidratação, correção de distúrbio hidroeletrolítico, vou começar com antibiótico e vou avaliar a gravidade do meu paciente. Se é uma colangite leve, um grau 1, eu vou fazer uma drenagem biliar em caráter eletivo. Não preciso sair correndo, mas preciso terminar de resolver. Afinal de contas, eu já falei que a dupla, do tratamento da colangite é desobstrução e antibiótico terapia. A gente só tem que entender em qual momento faz a desobstrução para cada caso. No grau 1, a gente consegue fazer de maneira eletiva. Na colangite grau 2 ou moderada, a gente precisa fazer uma drenagem biliar precoce em 24 a 48 horas.
enquanto na grave a gente vai fazer essa drenagem de maneira urgente, em até 24 horas. E olha só essa questãozinha de 2021 que traz uma mulher de 45 anos de idade, obesa e diabética, que fez um ultrassom de rotina e mostrou um cálculo de 1 centímetro na vesícula biliar, totalmente assintomática. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que melhor apresenta a conduta para o paciente. Vamos lá, vamos ver um a um. Repetir a ultrassonografia em 6 meses? Será que faz sentido? Pensando que ela tem um cálculo de 1 centímetro assintomática, acho que poderia ser. Tomografia computadorizada de abdômen. Não tem por que fazer tomografia nesse caso, né? A gente já sabe que o melhor exame para iniciar a investigação de uma colelitíase sem complicação seria o ultrassom de abdômen mesmo. Então não tem motivo para pedir tomografia nesse momento e nem pedir ressonância nuclear magnética. Será que essa paciente tem indicação de colecistectomia? Ah, Marina, acho que não, né? Porque você disse que assintomáticos só tem indicação de colecistectomia quando apresentam cálculos acima de 2,5. Será? E depois a observação clínica e procurar o cirurgião caso se torne sintomática. Pessoal, essa questão causou um furor na época, porque muita gente marcou observação clínica e procurar o cirurgião caso se torne sintomática, repetir o ultrassom, mas a resposta correta aqui é colecistectomia. Por quê? Porque a bendita da paciente é diabética, ela tem o fator de risco para complicação. E como eu falei para vocês, o Sabinson não traz ali o corte do tamanho do cálculo, mas ele fala que é menor do que 2,5. Você precisa operar muito antes devido ao risco aí de gangrena, de colecistite enfisемatosa. Então eu trouxe essa questão para a gente entender que se cair de novo uma paciente diabética com cálculo de 1 centímetro e assintomática, você vai marcar colecistectomia, tá? Porque ela tem maior chance de complicação por ser diabética. Lembra que eu falei? O SUS gosta de conceitos recorrentes perguntado de forma similar. Combinado? Vamos juntos, uma ótima prova para vocês e a gente se vê lá na porta. Até a próxima!